Olá, estamos aqui para nossa aula falando um pouquinho sobre dois movimentos artísticos bem importantes na história da arte ocidental, o Barroco e o Rococó. Mas antes de falarmos sobre o Barroco, né, pensando aqui na cronologia, primeiro viria o Barroco, depois o Rococó. Né, na verdade, o Rococó é uma influência de alguns preceitos do Barroco. Não podemos deixar de lado um outro movimento, que na verdade nem chega a ser tão um movimento grandioso como o Barroco, mas ele é um período de transição entre o Renascimento e o Barroco. Então ele não deixa aí de ter a sua importância. Estamos falando aqui do maneirismo. Então veja que diferente esse nome, né? Estávamos lá no Renascimento, estamos passando para o Barroco e estamos agora num movimento chamado maneirismo, mas isso é nome de movimento, né? Então se a gente for pensar aqui ao pé da letra, maneirismo, maneira, a maneira de... Maneirismo é quando a gente tem algum tipo de vício de linguagem, por exemplo, né? E esse maneirismo é você pegar jeitos de outras pessoas, de outros movimentos, e no caso aqui o maneirismo ele serve para explicar aqui, o próprio nome vai dizer, que ele vai pegar algumas influências do Renascimento e vai redefini-los. Na verdade, o maneirismo surge lá no período da Alta Renascença, no qual artistas como Michelangelo, que ele é um grande artista ali na escultura, que a gente tem aí reconhecidamente, né, as obras dele, Pietà, enfim. E a gente vê que o precursor aí, então, sendo Michelangelo, ele discorda de alguns preceitos muito rígidos e racionalistas do Renascimento, e a gente vai ver aí que surge então esse movimento com esse nome diferente, esse maneirismo. Então lembre-se, maneirismo porque é a maneira de, ou seja, é baseado nas influências, é você pegar várias influências e você fazer a sua maneira e juntar, que acaba que perde a identidade do inicial e fica com a sua própria cara, né? Então o termo maneirismo foi utilizado por Giorgio Vasari para se referir à maneira de cada artista trabalhar. E temos aqui do lado, pessoal, uma obra do próprio Vasari. Veja que obra interessante aqui. Tem uma temática aqui religiosa, né? Temos aqui Cristo numa cruz, mas essa obra ela é bem diferenciada das outras obras anteriores. O que essa obra tem de diferente de uma obra renascentista? Ela não é uma obra verticalizada e tradicional. Como isso quer dizer? O que isso quer dizer? Né? É uma obra que, por exemplo, se a gente for pensar na obra da Mona Lisa de Leonardo da Vinci, temos a figura num primeiro plano, olhando para o espectador, no sentido vertical, e um fundo que é uma paisagem. Então essa é uma obra estática e vertical, né? Tem essa verticalidade e horizontalidade lá do fundo da paisagem. Essa obra de Vasari, se percebermos, ela tem aqui primeiro que nenhum dos retratados olha diretamente para o espectador. Segundo, aqui a gente tem uma linha em diagonal, aqui, desculpa, nós temos uma linha em diagonal aqui, né? Se você perceber, esse senhor aqui que está de joelhos e também o próprio Cristo aqui na diagonal. Isso já é uma característica muito forte do movimento barroco. Então o barroco ele surge a partir do maneirismo. Esse tipo de composição um pouco mais complicada, um pouco mais cheia de detalhes, que ela não está, os elementos visuais, eles não estão dispostos de maneiras
vertical, horizontal, simétrica, como era no Renascimento, a gente vê aqui então uma obra que ela não segue essas linhas e esse pensamento renascentista de verticalidade e horizontalidade, de equilíbrio e simetria. Então o maneirismo é a maneira de cada artista então aqui nesse período de transição do Renascimento para o Barroco se expressarem, mas de uma maneira diferente do Renascimento. Então, uma obra muito mais complexa, e aqui a gente tem uma inovação muito grande, que seria, então, essa composição feita no sentido da diagonalidade aqui, que dá uma sensação maior de movimento, ou seja, quando a gente fala uma sensação maior de movimento, é que o olho do espectador transita em toda a obra e os nossos olhos não param de transitar para a obra. Uma hora a gente olha aqui para o Senhor de joelhos, que está olhando para a cruz, o olhar dele direciona o nosso olhar para a figura de Cristo. Cristo está com o corpo claro, né? E por ser um ponto de luz ali, chama a nossa atenção, e depois a gente circula para o anjo que está acima do Senhor, para a moça que está atrás segurando um anjo e o anjinho de cima. Então veja que a gente segue aqui, pessoal. Eu acho interessante até a gente pensar aqui, que a gente segue essa linha aqui, né? Essa linha, essa linha de olhar o Senhor, ele que está em direção a Cristo, que a gente olha para esse lado aqui. Essa normalmente é a tendência. Então, o nosso olhar gira, comparando Vasari nesta obra com a Mona Lisa de Da Vinci, que é renascentista e continua e se perpetua ali com os preceitos renascentistas, mesmo na Alta Renascença. O trabalho do Vasari, ele é muito mais dinâmico e complexo, então ele dá aí elementos que o espectador fica mais tempo entretido com a obra, tem muitos detalhes. Outra coisa interessante nessa obra também é a riqueza de detalhes, os tecidos muito bem configurados, isso tudo, esses excessos aqui, a gente vê muito também no Barroco, né? Então esse maneirismo aqui vai passar ali para o Barroco essas influências. Temos aqui também outra obra do Jorge Vasari. Veja que interessante aqui, pessoal, uma obra redonda, né? Então tivemos ali várias obras retangulares no Renascimento, até anterior a isso, e vemos uma obra redonda. Então aqui o que a gente tem? Um centro, né? A gente tem aqui o centro, então o foco de atenção do primeiro momento do espectador é no centro da obra, porque tem o claro, e depois circulamos o nosso olhar. Então essa obra aqui, ela já, pela configuração, ela já é circular. Veja que diferente. Então aqui no maneirismo, como característica, temos tendência para estilização exagerada, capricho nos detalhes e deformação das figuras. Então o que seria isso? Aqui uma estilização exagerada. Então eles pegam e super valorizam um dado elemento, né? Então eles buscam exagerar no detalhamento dos elementos e eles buscam estilizar, ou seja, dar vários tipos de detalhes aí. Além disso, então, aqui eles deformam muito a figura. Essa deformação não é uma deformação como no caso de uma arte expressionista lá do século XIX e XX. Muito diferente, no qual a figura fica bem, ela vai ficar bem rústica e vai ficar bem simplificada. Aqui a diferença dessa deformação da figura é que muitas vezes eles deformam para deixar o mais
perfeito possível, ou seja, visualmente ela fica bem idealizada, não é mais uma figura humana sendo retratada, mas é uma figura quase que mitológica ali, quase inexistente no mundo real, material, porque eles buscam essa idealização da figura para deixá-la muito mais agradável aos olhos, enfim. Outra característica aqui do barroco, fogem das linhas rígidas dos cânones clássicos. Então é basicamente o que eu havia explicado, né? Aqui temos uma composição do Jorge Vasari, veja que ele ainda não é barroco, ele é do período do maneirismo ali, mas é uma obra muito diferente, porque temos aqui, ó, temos aqui essa horizontalidade, essa diagonalidade aqui, temos uma diagonal aqui, temos uma diagonal aqui. A obra é dividida nessa parte superior e inferior. Então, e aqui na superior a gente tem uma figura, né, Cristo no sentido horizontal e um ponto de luz grande aqui do anjo. Então é uma obra complicada aqui, a gente tem vários elementos. A gente vai olhar, né, no caso, olhar para essa figura aqui na diagonal, depois tem essa, depois tem essa, e depois essa vertical e esse ponto de luz. Então aqui dá a impressão de que ela divide em duas composições, como se fossem duas cenas diferentes acontecendo aqui nessa mesma composição. Então ela não é mais rígida. Lembre que aqui quando a gente fala não é mais rígida, ela é diferente do Renascimento. Lembrando então aqui, maneirismo ele vem aí como uma reação dos artistas do período renascentista, Vasari, Michelangelo, e eles formam esse grupo de maneira mais informal, porque eles não concordam com algumas características que são rígidas do Renascimento, como a simetria, como a proporção. Então, é por isso que tudo era proporcional, como o Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci lá no Renascimento. Aqui eles deformam a figura, então eles fogem um pouco desse cânone clássico. Lá as obras normalmente são limpas, são nessa horizontalidade e verticalidade, e aqui tem essa diagonalidade e as obras são com excesso de detalhes. Então eles buscam o detalhamento, veja os tecidos aqui, o brilho do tecido, a dobra do tecido, tudo isso é muito valorizado aqui no período do maneirismo, até mesmo do anjo ali, né? Se repararmos o anjo, ele é todo cheio de detalhes, que são aqueles anjinhos clássicos que a gente conhece, a gente já vai identificar nesse período do barroco, do rococó, os anjinhos clássicos que a gente normalmente está acostumado a ver como no nosso imaginário, a gente acaba construindo isso no nosso próprio imaginário. E temos aqui também, chegamos então, passando ali do maneirismo, renascimento, maneirismo, a gente chega efetivamente no barroco. Então, o maneirismo é um período de transição, não é um movimento formal, mas é um momento dos artistas renascentistas discordarem com os preceitos renascentistas e criarem um movimento de transição ali para terem mais autonomia. Eles buscavam autonomia para criarem, para poderem criar. Eles não queriam mais ficar encaixados numa fórmula, e eles queriam criar coisas diferentes. E isso é natural da própria humanidade, né? Você buscar algo diferente, você buscar algo para avançar na pesquisa, não ficar estacionado a uma fórmula. Então o maneirismo foi um grande passo para um movimento, no caso, o barroco, né? Então, o barroco em si, a gente vai dizer que ele é um movimento efetivamente aí falando, né? Ele é um movimento que, inclusive, se a gente for pensar, a gente está falando aqui do barroco europeu, mas nós, brasileiros, sofremos muita influência do barroco português. Por quê?
no período da colonização, no Brasil colonial, além da pintura rupestre que tínhamos como história aqui no Brasil, das nossas origens, a arte indígena, a arte negra dos escravos que vieram para cá, a gente também tinha uma influência do barroco português, temos também nesse período do Brasil colonial, então ali um dos representantes maiores desse barroco português, que também tem influência com o rococó, enfim, que é o Aleijadinho, bem famoso, bem importante aí para nossa história. Então o barroco, ele influencia posteriormente aí, até anteriormente ali, né, desculpa, falando aqui, o Brasil, né? Então o Brasil é influenciado aí pelo barroco também. Que na verdade, se for pensar, é mais ou menos o mesmo período ali, né? O barroco, o europeu acontece, o português, os portugueses vieram para o Brasil e colonizaram e levaram as influências. O Aleijadinho é um artista brasileiro, nascido no Brasil, mas que acaba sofrendo essas influências desse barroco, que é reflexo desse barroco internacional, digamos. E aqui o barroco, então, como característica, ele surge como contrário, como crítica do padrão greco-romano, que segundo os críticos da época, era fora do gosto da época. Então veja que interessante, o barroco, ele sofreu alguns preconceitos, né? Mas foi inovando e foi substituindo esse padrão greco-romano que foi ficando ultrapassado. E veja aqui que interessante que o que muda aqui também, né? Essa figura em diagonal aqui, né? Essa figura muito clara aqui, que cria um ponto de luz na obra. A gente tem aqui um excesso de detalhamento aqui nessa obra, né? Uma preocupação do artista em retratar essa cena e uma cena de caráter mitológico, né? Baco aqui, que é o deus do vinho, então está falando aí dos prazeres da carne, né? Tá falando desses deuses humanos aí. Então também aqui no Renascimento tinha até uma abordagem da mitologia, mas aqui no Barroco a gente vai ver que tem muitas obras de cunho religioso, também em função, como no Renascimento, por causa das encomendas, mas também tem obras de caráter mitológico ali, que os artistas tinham interesse aí em pesquisar, em buscar como tema, né? Então eles buscavam sempre um tema para se expressarem. E temos aqui outra influência, outra característica do Barroco, que na pintura, né, que é o que vamos tratar aqui, tem uma ênfase sobre a luz e a cor, o desprezo pelo equilíbrio simples e a preferência por composições mais complicadas. E dá para ver aqui, né, uma composição que ela tem um semicírculo, tá? Temos aqui essa figura na diagonal e esse ponto de luz. Então, é muito recorrente nas obras do Barroco essa relação entre a área clara e a área escura. Isso dá uma relação de contraste entre o claro, o super claro e o escuro, porque eles tinham interesse aí com essa relação de claro e escuro. Normalmente o escuro é o fundo da tela, da pintura, né, da composição, e o claro fica impregnado, é impregnado, as figuras são impregnadas desse claro. E isso, para o Barroco, dá uma noção de dramaticidade à cena. Então, a obra do Renascimento, ele tem como característica ser uma obra racional, objetiva e buscava retratar, na maioria das vezes, a realidade objetiva, concreta, o mais fiel possível. O Barroco, ele trabalha com esse caráter, a gente poderia dizer, mais subjetivo,
quando eles trabalham com esse jogo de luz, de claro e escuro, de contrastes, dando então uma dramaticidade à cena. É uma cena dramática se formos ver aqui, né? No caso, Pietà chorando aqui pelo seu filho, enfim. É uma cena extremamente dramática. E esse jogo de claro e escuro, ele ajuda a enfatizar a cena, ou seja, é como se a gente entrasse nesse clima, como se fosse até uma peça teatral, que tudo tivesse escuro e tivesse somente o foco, a luz, nos personagens. Então ele dá um certo ar de mistério e dramaticidade. Vamos ver aqui então outra característica do barroco. Achavam que a arte caíra numa rotina perigosa e era preciso sair dela. Uma obra do Carracci aqui. Então, justamente aqui é uma afirmação, né, de que não aceitamos mais os preceitos renascentistas da racionalidade, da objetividade, da verticalidade, da simetria, daquele equilíbrio, da objetividade. Queríamos aqui nos expressar de forma diferente. Então o barroco ele surge justamente até como esse contrassenso aí do Renascimento. E na verdade, se formos observar na história da arte, um movimento surge em contraposição com o anterior. Às vezes ele incorpora alguns elementos e descarta outros e insere novos elementos. Isso que é bacana, né? Isso a gente pode dizer que cada movimento vai agregando, como diz ali, o seu maneirismo, os seus estilos, né? O seu gosto ali na obra, e a obra vai se modificando e vai se reconfigurando. Então esse é o avançar aí na história da arte, que depois a gente vai ver que como ela vai avançando no decorrer da história, mas avançando que ela vai se modificando conforme o contexto histórico, social e esses pensamentos. E também, se a gente for pensar, o Barroco e o Renascimento tem até autores como Wolfling, que escreveu um livro Conceitos Fundamentais da História da Arte, que é um livro todo dedicado para falar dessa diferença entre Renascimento e Barroco, tanto no sentido formal ali, e que caracteriza a obra, né? Então, basicamente, ele vai falar que o Barroco que o Renascimento é claro, o Barroco é escuro, o Renascimento é linear, o Barroco ele já se dá por algumas áreas manchadas. Então, é bacana que, de tão importante que são esses dois movimentos na história da arte, e como é evidente essa contraposição entre um e outro, que para quem estuda a história da arte isso fica muito marcado, isso fica muito evidente. E depois do Barroco, temos então aqui, pessoal, o movimento Rococó, um nome divertido, um nome engraçado, né? E não sei se vocês, mas eu normalmente faço essa brincadeira, mas quando eu vejo qualquer tipo de objeto de decoração, uma bijuteria, alguma roupa que ela é excessivamente decorada, com vários penduricalhos, vários elementos exagerados, normalmente falo, nossa, parece ser alguma coisa do rococó, parece ser rococó, né? Parece ser kit. Então, a gente tem como lembrança o período mesmo do rococó, que é, então, se o barroco ele busca ter uma composição complexa, uma deformação das figuras para idealizá-las o melhor possível que eles possam, e um excesso de detalhes, é isso que o rococó vai se apropriar. Então ele vai buscar exagerar ainda mais o que o barroco já estava se preocupando com os detalhes, com as minúcias e buscando valorizar isso na pintura. E temos aqui do lado, então, a obra de François Boucher. Ele é um dos grandes representantes aí do rococó. E vejam, a obra é extremamente detalhada. Então a gente vai ver aqui esse vestido, né? A gente vai ver
tem esse tecido que é provavelmente um cetim, e o brilho do cetim, as dobras do cetim. Aqui a gente tem um outro tecido que parece, que dá uma sensação de ser um tipo de um veludo. Aqui a gente tem uma rosa extremamente detalhada e a moça segurando, né, um vaso de uma cesta de flores. No fundo a gente tem o detalhamento das folhas das árvores, o detalhe do lenço do rapaz. Então a gente vê o chapéu aqui caído, olha a preocupação. E esse bode aqui, esse animal aqui do lado. Então vejam o excesso de detalhamento e a preocupação dos artistas. Eles têm aqui como características do barroco essa composição em diagonal aqui. O interessante é que a gente olha primeiro para essa diagonal que é da moça e depois a gente olha em direção para cá, que é onde eles estão olhando, né? Então a obra também cria um movimento. Mesma complexidade do barroco ali, né? Composição em diagonal, composição complexa, foge completamente dos preceitos renascentistas. E aqui, ainda mais, a gente vai pensar nessa preocupação desses detalhezinhos do decorativo. Outro dado importante aqui, para diferenciarmos o barroco do rococó, porque daí a gente pensa, tá, então tem essa preocupação a mais do detalhamento. Então, mas por que é diferente? Como é que a gente consegue diferenciar uma obra que é barroca e uma obra que é do rococó, se são momentos muito próximos ali, né? E assim, na verdade, essa diferenciação cronológica somos nós que fazemos para a gente poder aí explicar para vocês, mas eles acontecem juntos. Então não é porque os artistas do Renascimento pararam de produzir, não é porque os artistas do Barroco pararam de produzir que o Rococó começou a existir. Todo mundo produzia juntos, eles eram contemporâneos ali. Então como é que a gente consegue diferenciar o Barroco do Rococó? Pensando ali que no Rococó, como diferença básica do Barroco, é que eles valorizam aqui cenas do cotidiano, cenas de entretenimento. Então eles têm aí um apelo para leveza, para graça, para o colorido suave. Tudo que era intenso no barroco, que era de contraste, aquele claro escuro, que deixava tudo dramático, que usava cores intensas na pintura. Aqui que a gente vai ver, basicamente aqui, tons pastéis. Então a gente vai ver aqui esse azul sutil, esse rosa sutil aqui dessa faixa, aqui das flores, né? Então é bem bacana aí, que vai falar dessa leveza, vai falar dessa vida da aristocracia ali de maneira leve, de maneira suave, de entretenimento, de diversão. E normalmente eles transitam ali nas obras entre ambientes íntimos, né, retratando um pouquinho o cotidiano de uma dada pessoa, mas isso de uma maneira muito leve, ou momentos externos, momentos de festas num parque, num ambiente aberto, mas tudo de maneira muito harmônica, muito suave. Então essa é a diferença aqui do Barroco e Rococó. Temos outro artista importante aqui, Fragonard. Então temos aqui uma cena do cotidiano, uma cena de uma família num parque se divertindo, se entretendo, brincando. Essa leveza aqui era algo que não tinha no barroco. Barroco pesado, barroco retratando cenas de ateliê, cenas fechadas. E aqui a gente tem a presença de pintura de paisagem, praticamente aqui, retratando o céu, as nuvens, as árvores. Então aqui a gente vê uma leveza, uma harmonia entre as pessoas e a natureza e o ambiente externo e natural, além, claro,
da continuação de todos os detalhes. Então aqui eles pensam muito nessa vida em sociedade, em harmonia. Não é esse conflito, o drama como era no Barroco. Já conseguimos aí facilitar o entendimento, eu espero, do entendimento de vocês entre a diferença de Barroco e Rococó. E aqui no slide, então, a origem da palavra Rococó vem da palavra francesa rocaille, que é rocalha, que é o tipo comum de decoração de jardins do século XVIII com conchas e rochas, ou seja, o nome por si só já vai falar de algo exagerado, né? Então, um jardim todo decorado com conchas, com pedras, já é um excesso aí, né? Então, o rococó por si só, o nome dele, o significado já vem desse excesso de detalhamentos. Voltando aqui, um outro importante artista do rococó, Anthony Watteau, né? Ele é um dos importantes aqui. E ele de novo aqui, né? Uma coisa que chama a atenção, que até faz uma menção ao Renascimento, são essas colunas aqui, né? Clássicas, mas elas não estão preocupadas aqui em serem simétricas, tá? E a gente vai ver essa cena social, o cotidiano, a vida social deles aí. Então aqui a gente vê que o rococó é um movimento essencialmente francês, aí a gente já vê como uma diferença do barroco, né? O barroco, ele não acontece só na França. E o rococó, ele é essencialmente francês. Já também temos aí mais uma diferenciação entre um e outro. Watteau, então, aqui, a gente é um pintor aqui super importante do período e ele era conhecido, então, por retratar essas festas galantes, ou seja, essas festas glamurosas. Mas veja que interessante, essas mulheres super bem vestidas, com esses vestidos extremamente, né, cheio de detalhes e adornos e tecidos, ao ar livre, né? Então era uma festa que acontecia ao ar livre com várias e várias pessoas, um evento. E Watteau, então, é um artista francês do período do Rococó, conhecido então por retratar festas do período. Então a gente já consegue aqui mais ou menos identificar Barroco e Rococó, vendo essa diferença, né? O Barroco extremamente dramático, pesado, aquele contraste de claro e escuro daquela luz de ateliê, e o Rococó extremamente suave, extremamente leve, retratando temáticas leves de entretenimento, de leveza e graça. Conseguimos aí tentar entender aí um pouquinho dessa diferença entre um movimento e o outro, que no caso o Rococó vem como influência do Barroco, mas ele traduz de maneira diferente. Ele vai vivenciar a experiência barroca de uma maneira muito mais leve e de uma maneira mais social, ou seja, retratando eventos sociais. Então, para esse tema, para essa aula, seria isso. Até mais!